Hoje o vídeo vai ser um pouco de papinho, porque eu queria trocar uma ideia sobre, sei lá, algumas coisas que eu estava sentindo nesse começo de janeiro, né? Eu tinha feito aquele vídeo falando um pouco sobre questões de metas, do que eu espero para esse ano, só que eu não falei algumas coisas que eu já estava no processo, assim, sabe? Eu nem sei como é que vai estar o enquadramento disso, porque a minha câmera eu não consigo ver a minha tela. Então eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui nesse tripé pra gente continuar trocando essa ideia. Sabe quando você se apaixona pela primeira vez e você se frustra? Ou o relacionamento não deu certo, ou a pessoa te correspondeu, ou não te correspondeu. E parece que, assim, é a última vez que você amou na sua vida, sabe? A única chance que você teve de ser feliz. Aí isso acontece mais umas 50 vezes ao longo dos anos e você percebe que aquilo é passageiro, mas não só aquilo, como todas as outras coisas na sua vida são passageiras. Aquele livro que você leu e que fez parte de uma fanbase com outras pessoas ou só que gostavam daquilo tanto quanto você, uma hora isso também acaba. A sua relação com uma banda, com uma música que você tinha certeza que, sei lá, em determinado período da sua vida, aquilo te definia muito e depois de um tempo ela nem tá na sua playlist de música curtida, sabe? Esses tempos eu tenho tido problemas em perceber a minha vida após o meu término de relacionamento de 10 anos com a UF. Eu tenho tanatofobia, então meu medo das coisas terem um fim é um grande problema para mim. E eu tenho ido para a faculdade finalizar minha dissertação já com aquele aperto no peito de que terminando esse mês eu não vou ter mais vínculo com ela. Eu tentei 2 processos seletivos para doutorado esse ano, um em Sociologia e um em Ciência Política. O de Sociologia eu fui indeferido por conta de documento e em Ciência Política que eu não reprovei, mas eu não tive nota para qualificar. Então isso vai me fazer ficar um ano aí fora da UF, fora de qualquer pós, na verdade, sendo que o meu plano era sair direto do mestrado para o doutorado, né? Mas mais do que isso, sabe, eu não consigo me enxergar fora da vida acadêmica mais. Então, quando eu saí da minha cidade de Natal, eu me separei da minha família, dos meus amigos, e parecia que ao mesmo tempo que o meu mundo se expandia com uma nova realidade, com uma nova faculdade, eu também perdia muito do que me tornava eu. Eu estava basicamente a 2 quadras da casa de qualquer amigo meu, de qualquer lugar que eu fosse, eles estavam lá, sabe? Só que no interior eu estava muito longe de qualquer pessoa que eu conhecia. Eu estava num processo de término também de relacionamento. De certa forma, assim, para ser o que eu sou, eu já precisei finalizar alguns processos do que eu era antes, sabe? Em 2014. Eu real não sei o que vai rolar esse ano. É muito louco imaginar que daqui a um ano eu possa estar totalmente engajado em outra coisa na minha vida que não seja a faculdade. Porque é isso, a vida é um constante processo de recomeço. Recomeços desses que carregam parte ou quase tudo do que você era antes. Então, sempre que eu me sinto dessa forma, eu lembro de quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui rejeitado por uma menina chamada Marinha. Os anos passaram, eu passei a achar cômico um dia eu ter gostado dela. E se não fossem os meus pais, eu nem lembraria que um dia isso aconteceu na minha vida, sabe? E o fato é que mesmo que a gente lembre dos amores não correspondidos, e aqui eu não estou falando de amor romântico, tá? Até porque eu estou falando da minha relação com a UF. Existe uma necessidade de abrir espaço para as novas possibilidades. Imagina que chato seria se a partir da nossa primeira noção do que a gente a gente, sei lá, não mudasse nada, sabe? Eu sei que mudar é um processo complicado, é um processo difícil. Eu estou tentando internalizar isso, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo com base nas reflexões das mudanças que vão acontecer na minha vida. E essas mudanças têm me tirado um pouco a estabilidade, né? Como vocês perceberam. Mas eu acho que o pior do que a mudança seria uma impossibilidade de mudança, sabe? Porque deve ser muito aterrorizante você permanecer ao longo dos anos a mesma pessoa, você não mudar, você não descobrir coisas novas, você não descobrir pessoas novas, lugares novos, comidas novas. Então, assim, é um ode à vida também esse vídeo. No final das contas, não é tão triste assim, porque a vibe é essa, sabe? Se você tá na mesma situação que eu, se você tá numa situação de que as coisas parecem que estão meio que ruindo ao seu redor,
é bom sempre lembrar das coisas boas que você tem, das coisas boas que você construiu e das coisas boas que você achava que tinha e perdeu, e hoje você não vive sem os frutos do processo daquela mudança. Se eu não saísse de Paraty, eu não teria UF. Tipo, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci ao longo desses 10 anos na universidade. Eu não tinha aprendido tudo que eu aprendi. Eu não tinha me relacionado com a sociedade, sei lá, me relacionado comigo mesmo até, da forma que eu me relaciono hoje, se não fosse o primeiro passo que eu dei para sair da minha cidade natal, coisa que eu nem pensava em fazer, porque eu achava que, sei lá, valha-me Deus sair daqui, sabe? A gente tem um ditado em Paraty que você passa a corrente, pula a corrente, você não sai mais dali. E eu acreditava muito nisso, sabe? Tipo, eu pensava, caraca, o que que eu vou ser? O que que eu vou fazer nessa cidade pro resto da minha vida? Eu achava... E hoje eu não penso em voltar, por exemplo. Então é isso. É um papinho, foi um papinho de leve, assim, pra gente falar sobre essas questões, né? Que tem me atormentado um pouco. Eu acho que atormenta muita gente. Mas é isso. Talvez se você levar isso aqui seria melhor. Olha que coisa mais fofa. Achei bonito. Confesso que às vezes eu ainda fico meio sem prática. Eu ainda pego meio errado comparado a você. Cara, ontem eu e a Mariana, a gente foi no Coni, porque uma amiga nossa sempre vai, sabe? E aí a gente passou e tinha uma promoção muito boa de... Acho que era um yakisoba de frango, mais 6 hot, mais um refrigerante. Tava num preço muito bom, enfim. Só que eu não entendo o que que dá na galera que, tipo, parece que eles nunca temperam o frango bem, sabe? O frango sempre parece meio passado. E, tipo, não só no Coni. Em todo lugar que eu como frango no Rio de Janeiro, parece que a galera não tempera. Então, ou o frango tá sempre com gosto de granja, ou o frango tá sempre com gosto de passado, sabe? E, tipo, eu entendo que você não tempera tanto o frango que vai com yakisoba, sabe? Porque ele pega o gosto do que você usou no yakisoba, e pó, mas estava muito, muito estranho. Fora o frango, a comida era muito boa. A única coisa, assim, que eu achei muito estranho foram as mesas, que eram, tipo, muito pequenininhas, cara, e, tipo, eu fiquei com muita dor nas costas, sabe?
Mas era um local absurdamente gostoso, assim, o resto da comida, tirando o frango, obviamente. Ah, mas tem como ser gostoso se o frango era ruim? Tem, cara. Tipo, a próxima vez que eu vou lá, por exemplo, eu vou preferir um yakisoba de legumes, porque eu já sei que a carne não me agradou. Mas, assim, foi uma grata surpresa, sabe? A gente estava indo embora e a gente ia pro Rio no dia seguinte. Então, a gente acabou gastando dinheiro do Rio no Coni. E eu não me arrependo, mas assim, porra, podia ter feito um frango melhor, né? Cara, a vida é muito louca, né? Eu e a Mariana, a gente estava num processo de adquirir um tocador de disco, porque eu tenho alguns vinis em Paraty, eu queria trazer, e também porque eu gosto muito da estética, né? Do encarte, enfim. Aí aquele papo bem tosco de colecionismo mesmo. Só que hoje, quando eu tava saindo de casa, o zelador daqui perguntou se eu gostava de vinil, porque um dos caras do prédio tinha se mudado e tinha deixado esses vinis aqui. Então, por exemplo, tem esse vinil do Vivaldi, a maioria é música clássica, tá? E eu gosto muito. Tem esse vinil do Vivaldi, tem esse vinil do Tchaikovsky, que inclusive estava lacrado. Eu tirei o lacre dele ontem. Então, tudo que tiver de amarelado aqui, tudo que tiver parecendo mais velho, é porque envelheceu mesmo dentro do lacre. Tinha esse aqui de classic rock, também são algumas músicas clássicas, só que tocadas por uma orquestra, pela Orquestra de Londres. Então é bem daorinha. Eu fui dar uma pesquisada nele. Tem esse aqui também do Beethoven, que é um dos meus compositores favoritos também. Sei lá, eu prefiro. Sei lá, numa ordem assim, eu prefiro Mozart, Chopin e depois Beethoven. Tem esse aqui. Enfim. Esse. Isso aqui é uma ópera. Eu gosto de ópera, mas eu não sei se eu vou gostar dessa, tá? São duas, na real. Um tava sem encarte, ele só deixou esse aqui. E essa também é uma ópera. Também tá bem conservado o vinil. Esse aqui é um disco de parada militar. Eu tocava em banda marcial, né? Então eu gosto dessas coisas, mas não, sei lá, não me apeteceu muito não. São paradas militares de diversos países. Aí tem esse aqui de música antiga. Tem esse aqui, é uma trilha sonora de novela, e eu lembrei que, cara, era muito comum, né? A gente comprar trilha sonora de novela. Por exemplo, eu tinha os dois CDs, o Nacional e Internacional do Anjo Caiu no Céu. E depois, sei lá pra onde foram parar esses CDs. Tem esse aqui que é do We Are The World, que é aquele álbum que eles fizeram em conjunto, que ficou famosa essa música, né? Vários cantores. Tem também The Carpenters. E é isso. Então foram uns 12, 10 vinis, deixa eu ver. 14 vinis. Então foram 14 vinis aí que a gente. Então foram 14 vinis aí que a gente ganhou. E assim que a gente decidir qual toca-discos a gente vai comprar, a gente vai botar eles. Até porque tem um local aqui que vende os vinis bem baratos, que eu sei que são bons, né? Que eles fazem tipo uma curadoria pra não vender nada arriscado e tal. Que a gente tá querendo comprar também. Lá vem a Nami. Nami. Pss, 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 pss. Curiosa.
Bonito, né? Nossa, eles têm umas embalagens bem... Olha só, já viu o cobertor? Eu pedi um que parece pequeno. Esse aqui parece grande, mas acho que é pequeno. A qualidade de áudio e vídeo tão ruim, mas vai ser rapidinho, é só porque eu saí sem a câmera e sem o celular. Eu dei de correr, né? A Mariana tava feliz de correr e eu falei, ah não, eu vou correr com você. Eu devo ter corrido 1 quilômetro e tô aqui agora morgando na beira da praia, porque é isso. Essa vida de ser fitness não foi pra mim. Talvez seja uma questão de costume, porque eu comecei, foi a primeira vez que eu corri, mas eu devo continuar, eu achei da hora. E sei lá, eu não sei se na hora que eu fui pular corda hoje cedo eu machuquei minha perna, mas tá um pouco complicado assim pra correr, porque a minha canela tá doendo, muito estranho, né? Mas enfim, é isso, eu só queria fazer um registro mesmo. Então aguentem aí o vídeo de qualidade reduzida.